Tá, e aí você saiu da escola e foi fazer o quê? Olha, eu sempre, assim, eu desde pequenininho, eu tive aquela visão de empreendedor, sabe? De querer trabalhar para mim mesmo, de querer montar algum negocinho. Eu me lembro que eu tinha 10 anos, eu comecei a vender biscoito, a vender chup-chup, né? E eu sempre chegava em casa e falava, ô mãe, tal, faz isso aqui para mim vender, me ajuda a fazer isso aqui. Eu lembro que eu fiquei muito tempo enchendo o saco da minha mãe, pedindo ela para me ensinar, para ela fazer biscoito para mim vender no supermercado. Ela, meu filho, mas vender biscoito? Eu falei, mas vamos para mim vender os biscoitos. Aí ela começou a fazer para mim, na época era até aquele forno a lenha, coitado. Sim, Eu sim. judiava da minha mãe para Você danar. tá doido. Minha mãe fazia aqueles biscoitos no forno a lenha para mim ainda, aí eu amarrava tudo, punha na escolinha e levava no supermercado para vender. Então, assim, desde pequenininho eu sempre tive essa mente de empreendedor, sabe? De querer Sim. a montar um próprio negócio, de acreditar em alguma coisa, desde muito novo. Então, comecei desde pequenininho, já vendi chup-chup, já vendi biscoito, igual eu tô falando com você. Já fui rifeiro, né? Eu não sei se você lembra da época que tinha aquele pessoal que saía vendendo rifa. Né? Eu já vendi muita rifa na minha vida. Você vendia rifa pros outros? Ou você fazia sua própria rifa? Não, eu pegava no Lagoa da Prata e saía vendendo, saía com aqueles ursão nas costas, sabe? Já vendi. Teve uma época da minha infância que eles me apelidaram de Teletumbie. Eu não sei se você lembra. Vixe Maria, vixe. Eu vendia aqueles Teletumbie, né? E eles me apelidaram de Teletumbie, porque eu ficava pra rua fora com aqueles bichão nas costas e tal. Então, assim, eu já fiz de tudo um bocado da minha vida. Mas quer dizer que você já vendeu rifa, vendeu isso? Chegou a vender livro também? Não, né? Não, eu na época, eu até eu tava indo vender livro, né? O livro foi na mesma época da rifa. Né? Eu ia até vender livro, só que minha mãe não gostava muito que eu ficava fora de casa, que eu saísse muito, né? Que eu ficasse assim, andando 30, 60 dias longe de casa. Então eu ficava mesmo mais por perto. Mas já chegou sim, né? A hipótese de eu ir e vender livro, mas não fui não. Livro eu não fui vender não. Eu vendi muito, foi, né? Vendi rifa, já peguei barraca, né? Em festa. Teve uma fase na minha vida que você era barraqueiro. Eu fui barraqueiro, inclusive já frequentei, já participei de festa com o Ren. Né? O Ren é testemunha disso, eu não sei se você conhece. O Ren é amigão meu. O Ren sabe disso, eu já participei de festa com o Ren, né? Nós já pegamos festa junto. Então, eu já fiz de muita coisa mesmo na minha vida para sobreviver. E você vendia na barraca, era o quê? Era espetinho, essas coisas? Não, eu vendia na época... Era bebida? Era esses Teletumbie, por isso que o pessoal me apelidou de Teletumbie. Eu vendia os Teletumbie, vendia urso, você entendeu? Oi? Falar mais perto do microfone. Então, é isso aí que eu tô te falando com você aqui. Eu vendia, na época, eu tinha essa barraca, eu pegava festa, aí eu vendia esses bichinhos de pelúcia, você entendeu? Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui. Tá tranquilo? Tá, acho que tá tranquilo, tá? Não, tá bacana. E, tá, beleza. Isso foi até que idade, nego? Ô, Hélio, isso foi que eu tinha mais ou menos uns 25 anos. Até 25 Até anos. 25, 27 anos mais ou menos da minha vida. Eu trabalhei de praticamente mascate, né? Pode falar de mascate, de rifeiro, né? Até mais ou menos nessa idade. E aí, quando que... Como se diz? Quando você começou em projetos, como se diz, maiores, como foi essas oportunidades de projetos maiores? Aí teve uma época na minha vida que as coisas estavam muito ruins, né? Eu desisti de mexer com rifa, com esses trem, com barraca. Eu fui embora, eu tive uma oportunidade de trabalho, aí eu me mudei para Bahia. Aí eu fui morar em Porto Seguro. Morei 3 anos em Porto Seguro. Né? Eu comecei a trabalhar lá eu não sei se você sabe, de cumim. Cumim é ajudante de garçom. Nem garçom não é. Comecei a trabalhar na barraca de cumim. E aí eu fui trabalhando, mas sempre, Hélio, com aquela... Eu acho que foi a primeira vez e última, eu acho, não tenho certeza, foi a primeira vez e última que eu tive uma carteira assinada na minha vida. Foi quando eu trabalhei nessa barraca lá em Arraial da Ajuda. Eu trabalhei de cumim, depois passei a trabalhar de garçom
E daí pouco tempo eu virei gerente dessa barraca. Eu sempre tive muita, assim, quando eu chegava num lugar para trabalhar, eu sempre tentava ser, né, um cara diferente e tudo. E nessa praia, só para você ver o que é a mente de um cara que é empreendedor e que vê diferente as coisas. Nessa época, eu trabalhando na barraca, eu visitei outras praias, Hélio. Aí... Tá tudo bem aí? Hélio, o Nego tem um presente para você. Só pra não, mas deixa isso daqui a pouco. Aí, Hélio, nessa época, eu trabalhando na praia, você vê assim, a mente de um cara que quer empreender, que quer vencer na vida, né? Que quer mudar de vida, que não aceita aquela condição que ele está. Eu fui visitar uma outra praia e eu vi um pessoal brincando com aqueles caiaques, sabe? Aí eu peguei, me toquei e falei, mas lá onde que eu trabalho não tem isso. Aí eu falei, não, vou montar um trem desse. Aí eu corri atrás, corri, uma dificuldade danada, tive que ir na Marinha, arrumar licença, peguei dinheiro emprestado com a minha patroa, falei que eu ia pagar ela direitinho, ela, não, meu filho, vou te emprestar. E você vê, foi uma coisa bacana que me ajudou muito na minha vida. Eu, trabalhando para ela, de gerente dela, eu coloquei esses caiaques lá na praia, consegui tudo certinho na Marinha. Aquilo me dava mais dinheiro que o meu próprio emprego. Você entendeu? E mesmo assim eu falei, não, eu estou ganhando bem, foi um negócio que deu certo, mas eu não vou deixar ela na mão. Continuei firme com ela e tudo. E continuei ali, sabe? Aí daí a pouco eu já vi a possibilidade de comprar uns cavalos e pôr uns cavalos para alugar para os turistas. Nem Arraial da Ajuda. Nem Arraial da Ajuda. Então, assim, sempre eu tive essa mente de empreender, de acreditar nas coisas, né? De querer montar um próprio negócio. Então, eu acho que daí, né, que vem acontecendo as coisas na vida da gente. Já quebrei várias vezes, já montei vários negócios. Você ficou 3 anos em Porto Seguro. Fiquei 3 anos em Porto Seguro, Hélio. Aí, depois de Porto Seguro, né, eu me retornei de novo para Angelândia. E passando uma situação também um pouco, né, complicada, eu resolvi ir embora. Aí eu fui embora para BH, dessa vez. Eu fui para Belo Horizonte. Aí, chegando lá em Belo Horizonte, eu tornei de novo montar uma empresa. Aí eu montei uma empresa, né, que é essa empresa minha até hoje. Na época, o gesso estava em alta em Belo Horizonte, né? O pessoal mexia muito com gesso, fechamento de apartamento, essas coisas, tudo em gesso. Aí foi que eu vi também uma oportunidade de montar um novo negócio. Aí foi onde que eu vim, arrumei uma equipe, né, de gesseiro e comecei a trabalhar de gato nas empresas. Como assim? Trabalhando de gato, que a gente fala é o seguinte, na época eu nem tinha uma empresa ainda não, eu comecei a trabalhar de gato. É pegar serviço de outras empresas grandes, né? Na época tinha uma empresa lá que chamava Habitar, e eles faziam apartamento para vender. Aí eu comecei a pegar serviço desse pessoal para fazer o gesso para eles a metro. E comecei buscando o pessoal que queria trabalhar, pegava o serviço e empreitava, né, e subempreitava, pegava o serviço do pessoal e subempreitava para a minha equipe. E assim foi a ideia que começou a construtora Gomes. Começou disso aí. Menino, mas você não parou, não. Você tá doido, rapaz. É muita luta. É muita coisa. Isso foi quando? Você lembra? Isso foi o que? Há uns 10 anos atrás. 10 anos atrás. 10 anos atrás que eu comecei há uns 10 anos atrás que eu comecei a trabalhar. E assim foi que começou a construtora? Assim começou tudo a construtora. Né? E de lá para cá veio várias empresas, né, que hoje a gente tem, né, sem ser a construtora, né, que nós vamos conversando aqui, se for de interesse seu, a gente vai falando, e que nasceu tudo aí desse sonho, né, que começou lá em BH. Essa ânsia de começar um negócio, estruturar um negócio, depois quebrar e aí não parar, começar de novo, estruturar e acabar dando errado e tal. Você tem mais ou menos... O pessoal não virava pra você e falava, desiste disso e vai trabalhar pros outros? Sua mãe não falava isso pra você, não? Ô Hélio, deixa eu te falar isso aqui. Eu ouvi isso de várias pessoas, sempre ouvi. E uma coisa que me fortalece e que eu carrego dentro de mim é o seguinte. Eu arriscar... eu acho que as pessoas têm que arriscar, porque no pior da situação, você vai voltar a você ser o que você era. Então, eu acho que a gente tem que arriscar.
né? É o meu caso. Eu sempre pensei isso comigo. O que eu vou perder se eu arriscar a fazer isso aqui diferente, ou ser audacioso, ou a tentar erguer isso aqui, uma empresa, ou acreditar nisso aqui? Para mim, não vai mudar em nada, porque eu vou voltar, se der errado, eu vou voltar a ser o que eu era, né? Então, eu acho assim, hoje tem que preocupar muito a pessoa que vai investir no negócio e que quer criar um novo negócio, aquela pessoa que já tem ali, né, uma situação financeira herdada de herança ou de alguma coisa, né? Agora, a pessoa que nunca teve nada, o que é para ela poder arriscar? Tem nada a perder. Ela não tem nada a perder. Então, eu sempre carreguei isso dentro de mim, sabe? Eu não tenho nada a perder, então, bola para frente, vamos embora. E é isso mesmo. E já quebrei várias vezes, já levantei de novo. E depois que você abriu a construtora Gomes, você chegou a quebrar nesses 10 anos? Como é que foi? Roélio, eu não cheguei a quebrar, não, mas eu já cheguei a pensar que eu estava quebrado. Eu, tipo assim, Pensar que tava quebrado? Como assim? Como é que é pensar que tava quebrado? Que as coisas iam dar ruim, que eu não ia conseguir sair lá mais uma vez, né? Que eu não ia conseguir sair mais uma vez lá na frente. Já cansei de perder noites e noites de sono, né? Tem amigos meus aí que me acompanham, minha família sabe que eu já perdi noites e noites de sono. Eu costumo dizer o seguinte, quando o pessoal está dormindo, eu estou pensando o que eu tenho que fazer no outro dia. Então, assim, já perdi muitas noites de sono, já cheguei numa situação muito difícil na minha empresa, mas muito difícil mesmo, mas sempre com a cabeça erguida, sempre com humildade, né? Tratando os meus funcionários, tratando os meus companheiros perto de mim, com humildade, com respeito, não deixando transparecer aquilo que eu estava passando para eles no momento, que eu acho que é importante demais para um cara que é empresário hoje e que quer crescer, né? É saber respeitar isso, saber diferenciar isso, que o seu funcionário não tem culpa dos seus problemas, né? É você saber, né, diferenciar isso é muito importante, né? Então, assim, sempre eu pensei desse lado, né? Os meus problemas são os meus problemas, meus funcionários não tem nada a ver com isso, as minhas noites de sono é minha que eu estou perdendo. Então, assim, já passei por momentos difíceis de chegar e falar assim, ó, não dá mais, eu não aguento mais, eu vou parar por aqui. Mas a vontade, a força de vontade de querer fazer aquilo dar certo era muito mais maior, né? Então, por isso que eu falo, as pessoas têm que acreditar, tem que ir em busca daquilo que é o sonho deles e não deixar que ninguém jogue um balde de água fria no seu sonho e acreditar e ir em frente.